Na aula de hoje, nós vamos estudar o conectivo lógico condicional. Vamos começar com uma definição de Benson Mattis, de Lógica Elementar, 1968. Ele diz que o sentido é que um condicional é verdadeiro se e somente se o antecedente é falso ou o consequente verdadeiro, ou tanto uma coisa quanto outra, a menos que o antecedente seja verdadeiro e o consequente falso, caso em que será falso o condicional. Vamos, antes de continuar a análise, ver a sua representação simbólica, para então usar em alguns exemplos e entender o que de fato Benson Mattis quis dizer com essa definição. Vamos começar frisando alguns pontos importantes. É verdadeiro se o antecedente é falso. Aqui nós temos P e o condicional, o ligando ao que, e vamos prestar muita atenção agora nessa parte. P é considerada a parte antecedente e Q é considerada a parte consequente. E nós, então, temos a nossa tabela verdade. Bom, analisando a frase de Benson, é verdadeiro se o antecedente é falso. O que isso quer dizer? Que será verdadeiro quando P for falso. Portanto, nós podemos marcar aqui verdadeiro e verdadeiro. Continuando com a análise da definição. Ou o consequente verdadeiro. O que significa ou consequente verdadeiro? Bom, nós vimos a situação em que o antecedente, ou seja, P, era falso. Nessas situações, não importa o valor de Q. Se P for falso, a linha é verdadeira. Mas quando P não é falso, ou seja, só sobra a opção dele ser verdadeiro, somente tem uma opção em que nós podemos marcar como verdadeiro, quando o consequente é verdade. A única linha que isso acontece é essa daqui. E depois ele completa com ou tanto uma coisa quanto outra. Essa frase é somente para dizer que o antecedente pode ser falso e o consequente pode ser verdadeiro, como nós temos nessa linha. Ele se encaixar nas duas situações não anula de forma alguma a sua validade. E por fim, nós temos a última parte, que diz que será falso quando a parte antecedente, ou seja, P, for verdade, mas a parte consequente, ou seja, Q, for falso. Com isso, nossa tabela verdade fica VFVV. De forma resumida, temos que será verdade quando o antecedente for falso, independente do valor do consequente, que são essas duas linhas aqui, o antecedente e o consequente forem verdadeiros, que é essa linha aqui, e será falso quando o antecedente for verdade e o consequente for falso, que é essa situação aqui. Afinal, do que se trata tudo isso? Trata-se de julgar proposições que admitem que uma condição P é suficiente para que uma condição Q seja necessária. Vamos ao exemplo. Se estudo sistemas de informação, então sou universitário. Estudo sistemas de informação é a nossa proposição P, que aqui é também chamada de condição suficiente. E sou universitário é a nossa proposição Q, que também é a nossa condição necessária. Como podemos ver, aqui temos a ligação pelo conectivo lógico condicional, com sua estrutura comum de se, então. Veremos mais à frente outras formas de expressar o conectivo lógico condicional de forma textual, mas por enquanto apenas entenda que se, então, é uma delas. E o que essa frase nos diz? Nos diz que estudar sistemas de informação é uma condição suficiente para que seja necessário que você seja universitário. Vamos a um próximo exemplo. Se nasci na cidade de São Paulo, então sou paulista. Nasci na cidade de São Paulo é a condição suficiente para que ser paulista seja condição necessária. Vamos ver esse exemplo aqui um pouco mais a fundo. Na nossa tabela verdade, vamos nos lembrar das regras. Será verdade quando o antecedente for falso, independente do valor do consequente. O antecedente e o consequente forem verdadeiros.
E agora, a parte de quando será falso é muito fácil, porque, veja bem, não há como você ter nascido na cidade de São Paulo, ou seja, P ser verdade, e você não ser paulista, ou seja, Q ser mentira. Então, nessa situação, nós marcamos como falso. Bom, vocês já devem ter entendido com facilidade as duas primeiras linhas da tabela. Mas afinal, por que quando P é falso, o nosso valor final é verdade? Isso se deve a uma propriedade chamada verdade por vacuidade, que diz que se não é P, ou seja, se P é falso, no nosso caso, podemos tanto afirmar que Q é falso quanto que Q é verdadeiro, pois, já que nós não temos como analisar a condição necessária, que é P, já que ela é inverídica, qualquer condição Q poderia muito bem tanto ser verdadeira quanto falsa. Por isso, marcamos como V nessas duas situações. Vamos explicar um pouco mais detalhadamente. Vejamos esse exemplo. Se eu fiz a prova, então tirei 10. Temos aqui nas últimas duas linhas finais. Veja bem, essa não é a tabela verdade completa. Pegamos só as duas últimas linhas finais que estamos analisando. Tendo dito isso, vamos continuar. P é falso. Não foi feita nenhuma prova. Não temos nenhuma nota. Portanto, talvez a nota tivesse sido 10. Talvez não, já que não temos mesmo como aferir qual que seria a condição necessária que, correta, uma vez que a condição suficiente, P, é falsa, marcamos ambos os casos como verdadeiros, ou seja, marcamos verdadeiro para quando Q é verdadeiro e para quando Q é falso. De forma resumida, a propriedade de verdade por vacuidade nos diz que se a condição antecessora, P, for falsa, não importa qual será o valor da sucessora, pois hipoteticamente pode ser tanto verdadeira quanto falsa, e isso não interfere no resto da nossa análise, portanto, marcamos como verdadeiro. Vamos abaixo ver algumas frases que não se tratam de lógica matemática, mas com certeza todos nós já vimos alguém fazendo alguma brincadeira desse tipo e nós já conhecemos essas frases no nosso dia a dia. Nós entendemos um pouco melhor quando vemos esses exemplos. Eu fiz toda a lição de casa de hoje. Não tinha nenhuma lição de casa. Quando você diz que já acabou toda a lição de casa de hoje, você está falando alguma mentira? Se não tinha nenhuma lição de casa, como que você pode falar que você fez ou não fez a lição de casa, se não foi passada nenhuma? Então, essa é uma frase validada por vacuidade. Na lógica matemática, quando a condição antecessora, que seria ter a lição de casa, não existe, nós marcamos como verdadeiro, mesmo que não tenha nenhuma lição de casa. Próximo exemplo. Eu tirei todas as certificações IBM de filosofia que existem. Não existe nenhuma certificação da IBM de filosofia. Ou a mesma situação. Como você pode dizer que é mentira que a pessoa tirou todas as certificações IBM de filosofia que existem se não tem nenhuma certificação? Então, essa é a lógica da verdade por vacuidade. É por isso que, quando a condição antecessora for falsa, nós marcaremos todas as linhas que possuem tal característica como sendo verdadeiras. Vamos agora ver algumas formas de se identificar o condicional. A primeira que tínhamos visto é CP, então Q. Se me formei no ensino médio, então me formei no ensino fundamental. Aqui, se formar no ensino fundamental é condição necessária para se formar no ensino médio, que é condição suficiente para que essa condição necessária tenha sido cumprida. Nossa segunda forma de identificarmos é P é condição suficiente para que. E no nosso exemplo, votar é condição suficiente para ser cidadão. Terceira forma é Q é condição necessária para P. Ser cidadão é condição necessária para votar. Vemos aqui a importância de se entender qual parte é condição necessária e qual parte é condição suficiente. Nem sempre nós teremos a estrutura tradicional P, então Q. Às vezes, como no exemplo 3,
nós podemos ter a seguinte estrutura: Q com uma flecha nesse sentido, então P, que nada mais é do que realmente P e o condicional normal Q. Só que se não sabemos identificar, podemos acabar nos confundindo e colocar ser cidadão como P e votar como Q, o que está absolutamente errado, pois aqui, condição necessária segue essa estrutura e não essa. Então, mais uma vez, condição suficiente virá na frente de uma condição necessária. Caso a condição necessária esteja antes, a flechinha é invertida. 4. P implica em quê? No exemplo, tirar zero implica em não poder fazer a recuperação. P implica em quê? Tem estrutura P condicional Q, sendo, portanto, P condição suficiente, que implica em Q, condição necessária. Exemplo 5. P logo Q. Estou com frio, logo estou com sono. Também é do tipo P condicional Q. E sexto e último, Q segue de P. Ser aceito na iniciação científica segue de ter, no mínimo, média 7. E esse exemplo tem aquela estrutura invertida da seguinte forma, que no fim nada mais é do que isso, só que nós pegamos a segunda proposição e colocamos aqui no primeiro lugar. Nós trocamos a ordem da posição, já que nós trocamos a ordem da flechinha. Agora, caso você esteja se perguntando, mas eu não posso resolver dessa forma? Poder você pode, mas isso geralmente confunde muito quem está começando. Você precisa ter um pouquinho mais de prática para bater o olho, entender que você, se está espelhando a ordem das proposições, também vai ter que espelhar na hora de fazer aquela análise na tabela verdade. Então, uma dica para quem acabou de ver essa matéria agora, quem não tem muita experiência ainda com isso, é você fazer essa inversão e colocar as proposições no lugar certo, entre aspas, porque assim é mais fácil de não se confundir. Nós temos esse resumo com as expressões textuais e a sequência que elas seguem, e vamos agora fazer algumas observações. A forma mais comum que vocês irão ver na maioria dos problemas é essa, seguida por essas duas e então essa. É muito raro você ver algum problema que usa a estrutura Q segue de P ou P logo Q. As mais comuns mesmo são essas aqui, sendo essa a mais importante de todas a se saber. O nosso próximo passo hoje é posicionar esse conectivo na nossa tabela de conectivos lógicos. Nós estamos a preenchendo desde a primeira aula. Então, caso você esteja com dúvida em algum conectivo lógico, basta procurar o vídeo dessa aula no canal. No caso do conectivo lógico condicional, ele ocupa a seguinte posição. Isso significa que se nós não tivermos indicativo nenhum de parênteses, nós devemos fazer primeiro esses daqui, na ordem que eles aparecem, seguindo essa direção, para então fazer o conectivo lógico que acabamos de ver. Você deve ter notado que nós temos vários conectivos lógicos aqui, e talvez esteja se perguntando, mas uma frase não vai ficar grande demais se precisar ter tantas proposições unidas por tantos conectivos lógicos? Isso não vai acabar ocupando muitas linhas? Ou não vai acabar ficando mal organizado? Ou algo assim? Bom, em alguns casos em que se deseja trabalhar com muitas proposições, vários avaliadores acabam usando FDFs, pois dessa forma é mais fácil passar problemas mais complexos e de fato cobrar esse conteúdo, o conhecimento da ordem dos conectivos lógicos. Mas afinal, o que é uma FDF? Significa fórmula bem formulada. E se trata de formulações corretas que fazem sentido. Vejamos esse exemplo. PQ, abre parênteses, R, fecha parênteses, S. Isso não é uma FDF, porque isso não faz o menor sentido. Já P ou Q
e, abre parênteses, R ou S, fecha parênteses, é uma FBF, porque nós podemos extrair algum sentido disso. E aqui nós temos outro exemplo. Abre parênteses, PQ, fecha parênteses, R ou S. É muito importante atentarmos para o seguinte fato. Se você está num curso de computação, se você está num curso relacionado a exatas, cheque antes cuidadosamente o conteúdo da sua prova, porque na área computacional é muito comum nós vermos duas proposições juntas, sem absolutamente nenhum conectivo lógico aparente, mas na verdade, quando isso acontece, concluímos automaticamente que o conectivo lógico que as une é o E. No entanto, se você está estudando para um concurso ou alguma prova mais da área de humanas que envolve lógica, muito provavelmente eles não considerarão isso uma FBF. Agora, o que é sem dúvida uma FBF é P ou Q, entre parênteses, unido a R ou S pelo conectivo lógico E. Portanto, quando você tiver situações assim, de duas proposições juntas, veja antes a área. De preferência, converse com algum professor ou da sua faculdade, ou então de algum cursinho, para ver se o concurso específico que você deseja prestar considera essa situação como FBF ou não. E esses são os exercícios da aula de hoje. Como sempre, resolveremos eles no vídeo que vem. Caso você tenha qualquer dúvida, é só postar nos comentários e muito obrigada por assistir.